Esse a gente tá gostoso hoje, tá fresquinho, né? Tava numa conversa ali com o pastor Ligão e loucura, né, gente, que a gente vive hoje. Quando fala em pessoas e atitudes teve uma parte da conversa que virou minha chave, que a gente não consegue entender às vezes, ouvir bem o que as pessoas falam, mas a gente vê hoje uma pessoa ajudando alguém a atravessar uma faixa, devolvendo um dinheiro que ela colocou a mais, a gente fica meio surpreso, né? E aí às vezes a gente escuta a pessoa falando assim: nossa, obrigado, nesse tempo, como existe ainda pessoas boas nesse mundo, né? Se a gente parar para entender isso, olha só que tristeza a gente ter que ouvir que ainda existe pessoas boas nesse mundo. É muito triste isso, né, irmãos? Então, está em janeiro ainda, começando o ano. Nossas forças, Deus nos renova todos os dias, né? Pedir para Deus para que a gente possa ser pessoas melhores, cristãs melhores também. O pastor colocou ali também Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Feche seus olhos. Oh Pai, estamos aqui, Deus, nessa noite para te adorar, Jesus. Entendemos, Pai, que precisamos ser melhores, Deus, a cada dia, Pai. O Senhor nos renova, Pai. E queremos não te envergonhar, Pai, não envergonhar o Seu nome diante aos nossos irmãos e as pessoas desse mundo, Deus. Não queremos ser amoldados por esse século, Jesus, por essas informações, Pai, que vêm nos confundidos. Cuida da nossa família, da nossa casa, Jesus, do Brasil, Jesus. Nós te amamos, somos gratos, Senhor, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, Deus. Sempre, Pai. Fica conosco essa noite, Pai. Queremos sim sair daqui diferentes, Pai. Entendendo que o Senhor é bom todo o tempo, Deus. E é farto em nossas vidas, Deus. Precisamos entender isso, Deus. Que nos esvaziar de nós mesmos, Pai, todo pecado, Pai, que o Seu Espírito venha fluir em nós essa noite, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, a presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual. A esperança viva, a presença.
e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo, Santo Espírito, é o desejo do meu coração. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real. Vamos provar, Senhor. Santo Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aplauda ele, irmão. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecado, sim, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou.
fome até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Filho de Deus, se eu sou. Oh, oh. Escolhido, perdoado, eu sou. Tu és por mim. Eu sou quem diz. Escolhido, escolhido. Tu és por mim até o fim. Eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes. Escolhido, escolhido. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho, se eu sou. Aleluia, irmãos. Vamos aplaudir. Maravilhoso. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Se quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem eu cantarei da bondade de Deus. Sim, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel todo tempo. Todo tempo tu és todo fôlego que tem eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Só que igreja, atmosfera. A atmosfera. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está
aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei, que nos envolve. Milagres podem existir, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Milagres podem existir, teu Espírito está aqui. Adora, irmãos. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. Obrigado, Jesus. A ti me achei. Que a tua presença transborde neste lugar, Pai. Que teu Espírito nos envolva, Senhor. Que teu Espírito nos molde, nos transforma, Pai. Que teu Espírito nos direcione segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Oh, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Auxiliador, o Espírito da verdade possa fluir neste lugar. Estamos aqui, Pai, para te contemplar, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de todos os dias nós podemos nos relacionar com o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de podermos, como igreja, como a reunião dos santos, invocar o teu santo nome, Senhor. Que a tua presença nos envolva, Senhor. Que possamos sair daqui renovados, aperfeiçoados, Senhor. Diferente de como nós entramos, Senhor. Nós queremos ser pessoas diferentes nesse novo 2023, Pai. Nós queremos ser pessoas segundo o teu querer, a tua vontade, Pai. Nos auxilia naquilo que nós não conseguimos. Nos auxilia naquilo que nós não temos força, Senhor. Nós sabemos que o nosso propósito é uma vida eterna contigo, Senhor. Que este mundo é passageiro. Nos ajuda, Pai. Que o teu Espírito possa nos auxiliar a cada dia, Senhor. Nós queremos contemplar a tua glória. Nós queremos cumprir o teu propósito, Senhor. Oh, Senhor, faça que podemos nascer de novo verdadeiramente, Senhor. Queremos apresentar o nosso culto como sacrifício vivo. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Oh, Senhor, nos fortalece, Pai. Nós precisamos, Pai. O Senhor sabe, sonda, esquadrinha os nossos corações. O
Senhor sabe que não é fácil. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua direção. Nós precisamos, Pai. Nós queremos ser dependentes de Ti cada dia mais, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós sabemos que o Senhor já fez muito por nós, pagando um preço, um alto preço de cruz. Mas nós sabemos que se nós clamarmos, Pai, o Senhor pode nos ajudar, Pai. Nos dá direção para tomar as melhores decisões, Senhor. Nos capacita, Pai, para direcionar a Tua igreja. Queremos interceder pela nossa nação, Pai. Queremos interceder por Brasília neste momento, Senhor. Que tudo seja conforme a Tua vontade, não conforme a vontade do ser humano, Pai. Proteja a nossa nação, as nossas crianças, Senhor. Queremos proteger os Teus princípios, as Tuas verdades como igreja, Senhor. Dá coragem para o Teu povo, Pai. Dá intrepidez para o Teu povo, Senhor, para que eles possam romper. Que possamos expressar nossa indignidade, Senhor, de uma forma correta. Nós não queremos, Senhor, aceitar o domínio do sistema das trevas sobre as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que isso tudo está debaixo da Tua vontade, da Tua autorização. Nós sabemos disso, Senhor. Mas nós intercedemos pelo nosso país neste momento, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo mundo, Senhor. Dá direção para os líderes, Senhor. Dá sabedoria para as autoridades, Senhor. Dá sabedoria. Nós precisamos de Ti, Pai. É uma luta espiritual, é algo sobrenatural, Senhor. É principados e potestades, Pai, das trevas. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos consertar, nós precisamos pedir perdão para o Senhor, nós precisamos nos alinhar como igreja, como noiva de Cristo. Nós precisamos, Pai, nos purificar. Perdoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Perdoa, Pai. Que o Teu povo possa se consertar, Senhor. Que o Teu povo possa entender o santo do profano. Oh, Jesus, sem o Senhor nós não vamos conseguir, Pai. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. A caminhada é árdua, Pai, é longa. Olha para o Teu povo, Pai, blinda as nossas famílias, Senhor, as nossas crianças. Blinda a Tua igreja, Pai, na pureza da doutrina e da verdade do Evangelho. Oh, Senhor, nos dá autoridade e intrepidez, Pai, para que não possamos nos amoldar com este mundo, com este sistema, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, que se for para nós nos amoldar com este mundo, nós preferimos parar, Senhor, do que fazer do Teu nome e da Tua igreja algo profano. Nos dá direção, Senhor. Nos
dá direção, Senhor. Nós precisamos. Essa igreja não é uma empresa que tem um dono, uma instituição de fins lucrativos com interesses impróprios. Essa igreja é representante do teu reino aqui na terra, Pai. Nós queremos tomar as melhores decisões, porque a igreja é sua, não é do homem. Nos ajuda, nos direcione, Senhor. Nós não queremos nos acovardar, mas nós precisamos da tua força, Senhor, que vem do alto. Nós somos limitados, Senhor. Nós somos limitados. Nós somos limitados, Senhor. Nós não queremos fazer da tua casa, qualquer lugar, Senhor. Nós queremos liderar segundo a tua vontade. Nos fortalece, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Jesus. Cumprir o teu evangelho, cumprir a verdade não é fácil, Pai. Em um mundo tão desequilibrado, ser certo é ser chato, ser certo é ser careta. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Assim como o Senhor fortaleceu Noé, a sua família, naquele projeto, na construção daquela arca, que o Senhor possa nos proteger também, Pai, nos dar direção e nos fortalecer. Essa igreja é sua, Senhor, não é nossa, não é do homem. Cumpra nela o seu querer, Pai. Cumpra nela o seu querer. Cumpra nela o seu querer, seja qual for ele, Senhor. Nós aceitamos. Cumpre nela o teu querer. Independente, Pai, cumpra nela o seu querer. Nós aceitamos, Senhor. Cumpra, Pai. Não é nossa vontade, o nosso nome, o nosso ego, Pai, é a sua vontade que tem que prevalecer, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nos ajude. Nós te adoramos, te amamos, Senhor. Nós não queremos fazer da tua casa um lugar profano, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos envolve com o teu querer, com o teu Espírito, Senhor, com a tua essência. Que o Senhor possa mudar as nossas mentes por completo nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui, como disse Maria, mãe de Jesus, que cumpra em mim o teu propósito, o teu projeto, que assim seja, Senhor. Cumpra no teu povo, na tua igreja, a sua vontade, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Vamos adorar. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino
Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, por gentileza. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Irmãos, quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino às 20 horas. Esperamos vocês aqui em nome de Jesus. Domingo nós temos o nosso culto às 19h30. Esperamos vocês aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque de pé, vamos ofertar e dizimar para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio e oportunidade de te adorar, Senhor, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, Senhor. Um pouco do muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por nos sustentar, Senhor. Obrigado por nos sustentar, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Receba, Pai, um pouco do muito que talvez nós poderíamos estar sendo fiel na sua casa. Mas receba e julga cada um, Pai, segundo a intenção do seu coração. Assim como o Senhor julgou a oferta de muitas pessoas no decorrer da história bíblica, Senhor. Que o Senhor julgue as nossas ofertas e os nossos dízimos, sondando, esquadrinhando os nossos corações. Obrigado por nos dar a oportunidade de te adorar em espírito e em verdade, através de um pouco do muito que o Senhor tem nos dado e que o Senhor tem nos sustentado, Pai. Proteja a nossa casa, a nossa família, a tua igreja, o Brasil, o mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem for ofertar e dizimar, traga aqui por gentileza. A palavra está com o pastor Alexandre, as crianças vão para o culto infantil. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, é um momento lindo, é um privilégio quando nós viemos aqui à frente e ofertamos na obra do Senhor, né, irmãos? Eu creio que Deus, Ele não almeja o que a gente dá de material, mas Ele almeja a gratidão do nosso coração. O que Deus quer de cada um de nós cristãos é a gratidão no coração, seja no ofertar, seja quando nós viemos ao culto e entregamos o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. E a melhor adoração é aquele que vem do íntimo do coração do homem, daquela entrega verdadeira. Aquela que só Deus pode sondar os nossos corações e dizer: está aceita essa oferta de sacrifício. Está habilitada a entrar na minha presença essa adoração. E, irmãos, essa é a única coisa que nós podemos entregar para Deus, que mesmo que foi Ele mesmo que nos concedeu, Ele trata como se fosse algo vindo de nós mesmos, para Ele, né, representando a nossa gratidão. Então, irmãos, tudo que nós fazemos para o Senhor, para o nosso Deus, aquele que nos salvou, é pouco perto daquilo que Ele faz por nós. Então, nós deveríamos ser gratos por cada gesto de correção da parte de Deus, de cada palavra de exortação que nós recebemos da parte de Deus,
porque Ele sempre busca o melhor para nós, Ele busca o nosso bem. Mas o que nós vemos muitas vezes, irmãos, no nosso meio evangélico, nas igrejas, são palavras que vêm com o intuito de nos acomodar. Nós temos que ter cuidado com isso. Em vez de recebermos uma palavra que é doutrina bíblica, né? Pouco se fala sobre a doutrina do inferno, que está ligada à soteriologia, na teologia, o estudo de Jesus Cristo, onde tem a doutrina da salvação e por isso também a doutrina do inferno. Poucos falam com medo de perder os membros na igreja, com medo de desagradar irmãos que ofertam em grande quantidade, não em proporção, mas em quantidade. Como o pastor citou aqui, Jesus ele estava avaliando as ofertas que chegavam ao templo. E ele observou que uma viúva foi a que mais ofertou, dando apenas 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha, era de coração, era a entrega total dela, era a dependência, a demonstração de dependência dela de Deus. Então, aqueles que estavam trazendo grandes baús de joias de ouro, aquilo em proporção, não era nada comparado o que aquela viúva estava entregando ao Senhor. Mas uma vez eu ouvi de um irmão muito abastado de recursos: eu oferto R$7.000 todo mês. E ele se vangloriava disso em cima do púlpito. Mas quando a gente parar para pensar quanto ele ganhava, mais ou menos, devido aos recursos que ele tinha, que ele demonstrava, aqueles 7.000 não era nada, era como se fosse R$70 para nós, irmãos. Então, as pessoas olhavam aquele testemunho e falavam: nossa, dá 7.000 de oferta por mês. Mas não paravam para pensar: mas espera aí, ele tem fazenda, ele tem isso, ele tem uma profissão X que dá um rendimento mais ou menos isso. Então 7.000 se torna pouco. Então o que o Senhor quer não é quantidade, mas é uma proporção que revele, né, de cada um de nós a nossa entrega. A verdadeira entrega ao Senhor, a verdadeira gratidão. Mas nós não vamos falar de oferta, mas claro que o que a gente vai falar concerne a doutrina bíblica, concerne aquilo que sempre é de muita importância para as nossas vidas e que se faz necessário ser falado sim nas igrejas. Independente se vamos gostar, independente se isso vai agradar o nosso ego. Nós temos que falar porque é a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir então a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9. Nós vamos ler do 42 ao 50. Texto muito forte. Jesus ele é enfático na doutrina. Ele é muito enfático na doutrina. E Jesus ele quer realmente trazer um ensino profundo e importantíssimo na vida do cristão, para que não venhamos ter uma vida secular e cristã ao mesmo tempo, irmãos. Nós não podemos ter esse ânimo doble, estar dividido. Nós temos que ter uma mudança de mente, porque nós temos essa inclinação para idolatrar, servir aquilo que agrada a nossa carne, a nossa natureza humana. E Jesus quer que nós tiramos isso da nossa vida. Jesus ele quer que nós venhamos a ficar, se necessário, sem aquilo que está nos tirando da eternidade. Ou seja, tudo que nos tira da presença de Deus, tudo aquilo que não contribui para que nós venhamos herdar a vida eterna, a salvação, ela deve ser radicalmente
tirada da nossa vida, tratada de forma radical. E eu vou contextualizar esse texto que nós vamos ler agora. Então acompanhe comigo aí a partir do verso 42. Diz assim, o subtítulo vai dizer assim, o perigo do pecado. Jesus continuou, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, irem para o inferno, para o fogo inextinguível, aonde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da tua presença, Pai, e necessitamos, Senhor, de iluminação do teu Espírito Santo, de graça, de misericórdia, para transmitir, Senhor, a tua palavra e o teu querer, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é verdadeira. A tua palavra, Senhor, corta como espada de dois gumes entre juntas e medulas. Então nós pedimos que a tua palavra venha, ó Pai, realizar a tua obra segundo lhe apraz. Sabemos que ela não volta vazia. Por isso, Pai, nos transforma por meio da tua palavra. Por isso, Senhor, nos coloca, Senhor, no lugar de sóbrios. Nos coloca, Senhor, no lugar de prudentes. Nos coloca, Senhor, num lugar onde podemos compreender a seriedade das tuas palavras, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Palavra forte, né, irmão? Se a gente parar para observar o que Jesus está falando para os seus discípulos, é algo extremamente sério. Extremamente sério. Não parece nada com o evangelho que nós temos escutado por aí. Não tem nada a ver com o evangelho que tem sido pregado por aí. Não tem semelhança nenhuma com as palavras que replicam acerca de Jesus. Um Jesus que é enfático em relação ao pecado e ao destino do pecador que não se arrepende. Aquele que não se arrepende, ele tem uma morada eterna. E essa morada, ela tem vários nomes. Jesus fala 11 vezes sobre o inferno. Hades, Sheol, Guena, mundo dos mortos, sepultura. Jesus, ele fala no Novo Testamento, nos Evangelhos, 11 vezes sobre o inferno. E como eu disse, eu quero contextualizar por que Jesus chegou a esse momento de doutrinar os seus discípulos. E a partir do capítulo 9, contextualizando o capítulo 9, Jesus ele estava atravessando a Galileia. Estava pregando, fazendo seus milagres, expulsando demônios. Mas o seu objetivo, nós vemos que era ensinar os seus discípulos, preparar os seus discípulos, porque ele mesmo estava ensinando também sobre a sua morte, ressurreição, que ele ia ter que sofrer, e logo mais ele não estaria mais com os discípulos. A Bíblia vai dizer
que os seus discípulos não entendiam o que Jesus estava falando quando ele falava sobre a sua morte, sobre o sofrimento. E aí nós paramos para pensar, não entendiam, porque a própria Bíblia fala que Jesus era claro quando ele falava sobre isso. Lá em Marcos 8, a partir do 31, vamos ver essa citação dessa passagem, olha lá. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. 32. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás, você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Até aí. Então Jesus ele estava falando com clareza. Em outro lugar vai dizer que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando quando ele falava sobre isso. E aí eu paro para pensar, será que eles não estavam entendendo ou não queriam entender? Porque o ser humano tem essa habilidade de, quando fala uma verdade que vai de encontro à deficiência dele, que venha nos constranger, que venha nos exortar, nós nos fazemos não estou entendendo nada, desentendidos. Nós nos fazemos de desentendidos. E, irmãos, é um artifício de defesa do ser humano. Ele não quer aquilo ali. Ele não quer. Ele sabe, mas ele não quer. Então, quando ele faz essa escolha de não querer receber essa palavra, e nós vamos entender por que os discípulos faziam isso. Quando ele faz essa escolha, automaticamente, como se ele recebesse nele uma injeção de anestesia, em relação àquele tema, em relação àquela palavra, aquele conteúdo que Jesus estava dizendo. Então essa questão de eles não estavam entendendo, é porque eles já estavam, eles já tinham recebido uma injeção de anestesia em relação àquilo. E quando que eles receberam essa injeção de anestesia? Irmãos, eles foram doutrinados por esses mesmos líderes, fariseus, escribas, que tinham inveja de Jesus e que pregavam um evangelho totalmente contrário ao que Jesus pregava. Que era esse evangelho de sofrimento, esse evangelho de humildade, e é um evangelho onde o menor é o maior. Então tudo isso conflitava com aquilo que os discípulos, entendiam de como Deus se agradava, as atitudes que agradavam a Deus. Então Jesus ele estava ensinando os seus discípulos. E aqui no capítulo 9, verso 30 e 31, Marcos 9, 30 e 31, nós vamos ver essa citação. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. 32. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinha medo de perguntar. Entendeu, irmãos? Eles tinham medo de perguntar. Por quê? Eles tinham medo de perguntar e ouvir de Jesus que era aquilo mesmo. Que Jesus ia morrer, ele ia ter que sofrer. E que os seus discípulos iam ter que beber do mesmo cálice e ser batizado com o mesmo batismo que Jesus teve, que é essa morte, esse martírio. E isso aconteceu com os discípulos, nós sabemos. Então, irmãos, o trabalho de Jesus era muito duro em ensinar os seus discípulos. Eles cresceram ouvindo uma teologia triunfalista. Nós somos descendentes de Abraão, né? Nós somos descendentes dos profetas.
Nós somos descendentes do rei Davi, né? Todos esses homens de Deus que tiveram um relacionamento muito íntimo com o próprio Deus. Então, essa teologia triunfalista veio por meio do mau exemplo dos líderes. Veio da influência dos líderes. E aí nós vamos começar a entender o texto que nós acabamos de ler, de Marcos 9:32. Porque o mau exemplo, a influência que cada um de nós temos com aqueles que estão próximos de nós, pode, irmãos, fazer uma pessoa se afastar de Cristo. Pode fazer uma pessoa tropeçar. Pode fazer uma pessoa se escandalizar com Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que nós pecamos contra o próprio Cristo. Só pelo fato de eu e você dar um mau exemplo. De nós fazermos o nosso irmão pecar. Parece muito radical essa palavra. Mas o Evangelho, irmãos, ele é um evangelho de salvação, onde existe um Deus que enviou o seu único filho para morrer por causa dos nossos pecados, para que ninguém se perca. O desejo desse Deus é que ninguém se perca. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, vai dizer que as pessoas tinham como tardia a vinda de Jesus. E Pedro vai dizer que não é tardia, é que o Senhor está dando tempo para que as pessoas se arrependam. E agora você imagina todo o trabalho de Jesus, todo o trabalho do Pai, para que as pessoas se arrependam, e aí vem um crente mal intencionado, um crente que não tem compromisso, e faz um desses pequeninos tropeçar. Aqui no verso 42, que nós lemos, diz assim, Jesus continuou: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Meu Deus do céu, irmãos. Se nós fazermos só uma reflexão nesse versículo, irmãos, nós já temos conteúdo para mudar a mente, para mudar de vida, para mudar as nossas atitudes como cristãos. Nós já temos. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado, ou se alguém escandalizar, ou se alguém for pedra de tropeço, e fizer um destes me abandonar, desses pequeninos, nós vamos entender quem são esses pequeninos. Seria melhor, Jesus usa aqui de uma hipérbole, né? Hipérbole, irmãos, é uma ênfase exagerada sobre ele faz uma substituição, né, daquilo, ele faz uma demonstração de exagero em relação àquilo que ele está querendo dizer. A ênfase é aqui no caso uma condenação, aqui no caso uma punição da parte de Deus. Ele está fazendo um exagero, não é nada literal, né? Talvez a gente possa pensar, mas então é melhor se matar, porque esse é o intuito aqui que Jesus está falando. A ilustração que ele está trazendo é alguém que é amarrado uma pedra de moinho, uma pedra muito pesada e jogada ao mar. Essa pessoa não tem chance nenhuma de viver, né? Na verdade, nos tempos antigos existia esse tipo de pena de morte. Pegava-se, colocava um peso e amarrava uma corda na pessoa,
acho que nós já vimos isso em filmes, e ela era jogada no mar. Ela ia lá no fundo do mar e morria. Então, é como se fosse uma pena de morte. Né? Melhor que essa pessoa tivesse morrido do que fizer um cristão, um pequenino, se desviar dos caminhos do Senhor. E aí você pode perguntar para você, perguntar para o texto, mas como que eu posso fazer alguém se desviar dos caminhos do Senhor? Como eu posso influenciar de forma ruim uma pessoa que está próxima a mim? Irmãos, nós vamos ver, em toda a palavra do Senhor, nós vamos ver Davi com Betseba. Imagine se Betseba não provocasse a Davi, não estou jogando a culpa somente em Betseba, mas imagine se Betseba não provocasse Davi, talvez ele não tinha pecado, e não tinha perdido seus 4 filhos, que essa foi a consequência do pecado dele. A espada nunca mais sairá da sua casa. Voltando um pouco mais, para pensar. Se Eva, olha, veja como é sério. Se Eva não tivesse, mesmo que ela comeu o fruto, não tivesse oferecido ao seu marido, a consequência dos homens talvez seria diferente. A vida dos homens seria diferente. Não estou falando também que nós sabemos a história, conhecemos a história que Adão também quis comer. Ele foi oferecido por Eva, mas ele também decidiu escolher o comer. E aí, as coisas poderiam ser diferentes. É isso que Deus ele põe na ponta do lápis. Ele conhece todas as coisas. E ele põe isso na ponta do lápis. Veja só, Abraão, irmãos, Abraão fez Abimeleque pecar. Abraão foi para o Egito, porque houve uma grande fome, está lá em Gênesis 12, ele foi lá no Egito, e lá ele falou, ele contou a meia verdade, ele disse que Sara era a sua meia-irmã. E os homens viram que Sara era muito bela e falaram para o rei Abimeleque. E o rei Abimeleque se interessou, tomou Sara para o seu harém, automaticamente pecou, começou a desejá-la. A Bíblia vai dizer que Deus não permitiu que Abimeleque tocasse Sara, mas todo o povo foi tocado por peste, por doença, por causa desse pecado, essa mentira de Abraão. Então nós conseguimos ver o peso, irmãos, o peso do nosso testemunho, dos nossos atos, porque aquele que fizer desses pequeninos que crê em mim, me abandonar, ou se escandalizar, melhor que se tivesse amarrado uma pedra no seu pescoço e lançado ao mar. E quem são esses pequeninos? Esses pequeninos, irmãos, são novos cristãos. Pessoas que estão caminhando conosco, que estão iniciando sua caminhada cristã. Irmãos que não chegaram ao nível de maturidade, que não compreendem muito o conceito ainda do Evangelho. Nós temos que ter cuidado. Paulo vai dizer para nós tolerarmos os fracos na fé. Num contexto lá de 1 Coríntios, também num contexto de Romanos 14, onde os que tinham mais conhecimento estavam escandalizando os que tinham menos. Depreciando aqueles que tinham menos conhecimento, e isso os fazia se escandalizar, com
com aqueles que tinham mais conhecimento, e aqueles que tinham mais conhecimento também se escandalizavam com as atitudes daqueles que não tinham tanto conhecimento. Então, irmãos, as nossas atitudes de cuidado com o próximo, cuidado com aquilo que nós falamos, cuidado com aquilo que nós fazemos, evita até divisão no corpo de Cristo. Evita que cristãos venham se entristecer, dar lugar para Satanás, e Satanás vem desanimando os fiéis. Aí daqui uns dias o irmão não vem mais para a igreja, daqui não está mais ouvindo a palavra, e por não estar ouvindo mais a palavra, a fé dele começa a estagnar, ele começa a entrar numa zona de conforto, e aí todos nós perdemos com isso. Por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 12 fala que nós somos membros uns dos outros. Se o membro sofre, todos sofrem com ele. Então os pequeninos são esses. E eu posso citar também as crianças, irmãos. Os nossos filhos, que ainda não têm maturidade nem física e nem espiritual. Por isso nós temos que trazê-los à casa do Senhor para que eles venham aprender. Por isso nós temos que ensinar os nossos filhos em casa. Porque se o seu filho se perder, você sabe de quem que é a culpa? Sabe de quem que é a responsabilidade? É nossa. É nossa. Se nós não ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, e ele se perder, o sangue dos nossos filhos cairá sobre nós, como está lá em Ezequiel 3. Nós seremos culpados do sangue dos nossos filhos. Talvez você não imaginava que existisse essa doutrina. Talvez você não imaginasse que a responsabilidade que você tem de receber a salvação de graça, de receber essa iluminação que até os profetas do Velho Testamento não tinham, que você tem hoje, por meio do Espírito Santo, não trouxesse tanta responsabilidade. Talvez nós pensássemos que nós somos bonitos e muito bons, por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós somos semelhantes aos ursinhos carinhosos, e nós agradamos demais o Senhor, e por isso o Senhor mandou seu Filho para nos salvar. Mas é totalmente ao contrário, irmãos. Por isso nós temos essa responsabilidade para com os irmãos, para com as crianças. Nossa, muitas vezes entristece o nosso coração quando nós vemos crianças que vêm até a igreja, seus pais não vêm, e elas, sabe, elas querem vir, e de repente o pai não pode vir, ninguém pode trazer, ela não vem, e ela sente falta de vir à casa do Senhor. De estar ali na salinha e aprender do Senhor. E a criança, como ela tem um coração puro, ela absorve, irmãos, ela absorve toda aquela verdade, ela absorve toda aquele poder que há na palavra. Quando o texto fala aquele que crê em mim, o verbo está no presente ativo e particípio, ou seja, aqueles que continuam crendo, porque nós sabemos que tem uma continuidade da fé. Você não crê somente quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você continua crendo para herdar a vida eterna. Então, aquele irmão que está crendo, todo dia ele está lutando para crer, todo dia ele está buscando no Senhor, de repente vem um falso mestre e ensina uma heresia que destrói a pureza daquele irmão, destrói o temor daquele irmão, porque nós sabemos que as heresias, irmãos, têm o intuito de desconstruir a palavra de Deus, de desconstruir a verdade.
Então é como a parábola do semeador, aquelas aves roubam aquele alimento. Então isso é muito sério, irmãos. E é interessante, irmãos, que antes desse versículo do 42 que nós lemos, Jesus, no 41, ele vai dizer assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Então o evangelho sempre tem os dois lados, por isso que na soteriologia tem os dois lados, tem a salvação e tem a perdição. Quando nós estudamos a soteriologia, nós vemos tanto a salvação como o caminho da perdição. Então, se há recompensa para aquele que... Preste atenção, irmãos, que eu estou fundamentando essa doutrina. Se há recompensa para aquele que dá um copo de água a um servo de Cristo, a um cristão, alguém que nasceu de novo, alguém que está caminhando de fé em fé e glória em glória, você dá um copo de água. Um copo de água. Você não fica sem recompensa? Por outro lado, irmãos, se você fizer mal a um pequenino, a um cristão puro, inocente, qual será a nossa recompensa? Ela é oposta. Ela é antagônica a essa recompensa que vem da parte de Deus. Ou seja, recompensa, né? O antagonismo disso seria punição, castigo. Aí nós fundamentamos a teologia da soteriologia, a doutrina da soteriologia. Então essa é a dificuldade que nós vemos dentro da igreja, irmãos. Quando nós pecamos, parece que nós temos a síndrome do pecador, que leva os outros também consigo para pecar, que quer levar alguém para pecar junto com ele. Ou seja, você peca e você influencia pessoas próximas a fazer a mesma coisa que você faz. Ou será que nós também pensamos que nós não influenciamos? O que eu faço, cada um tem a sua vida, cada um faz as suas escolhas, mas não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Nós temos esse poder de influenciar. E a pergunta é, nós temos influenciados para bem ou para mal? Porque esse é o nosso poder. O poder de cada pessoa, de cada crente, ele tem o poder de influenciar para bem ou para mal. Ele tem o poder de edificar o irmão, tem poder de fazer tropeçar. Primeira Coríntios 15:33, que é até um ditado que o povo usa, mas mais que um ditado é a palavra de Deus, né? Diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então essa é uma verdade que até no mundo se propaga isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Por quem você tem sido influenciado? Será que aquilo que você tem ouvido, os conselhos que você tem trazido para a sua vida, tem sido pedra de tropeço? Ou tem edificado a sua vida em Jesus Cristo? Isso faz toda a diferença para o destino que cabe a cada escolha. Cabe a cada um de nós escolhermos. Mas, irmãos, quando nós falamos aqui de escândalo, de pedra de tropeço, quando nós falamos de armadilha, porque na verdade aqui a pedra de tropeço ela foi traduzida por um tradutor que chama, um tradutor inglês, não vou lembrar o nome agora, acho que é William Tyndale. Ele traduziu a Bíblia para o inglês.
E ele traduziu pedra de tropeço, porque na verdade no tempo ali de Jesus era uma armadilha para caça, uma armadilha de madeira, que o animal batia ali na madeira e ele era preso, né? Ele era preso, então era uma armadilha de caça essa pedra de tropeço. Então quando nós temos atitudes que revelam um mau testemunho, nós estamos colocando uma armadilha para quem está perto, para quem se relacionar conosco. Isso é muito sério. Por isso que o Senhor nos preparou, nos capacitou antes da fundação do mundo para as boas obras. Mas é importante observar, irmãos, que existe um tipo de pedra de tropeço, um tipo de escândalo que é bom. É um tipo de pedra de tropeço ou de escândalo que revela o nosso estado pecaminoso, o nosso caminho tortuoso, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de pedra de tropeço, de escândalo. Lá em 1 Coríntios 22, 23 vai dizer que, Paulo vai dizer que ele prega o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Porque a pregação da cruz é escândalo para os judeus, porque eles esperavam um Messias ou um evangelho triunfalista, um Messias que viesse acabar com todo o poder de Roma, ou todo o poder dos seus inimigos, e Jesus não veio para fazer isso. E toda vez que nós temos esse pensamento triunfalista, nós estamos se escandalizando com o evangelho de Cristo. Quando nós achamos que por sermos cristãos só vamos receber coisas boas, nós estamos se escandalizando com o evangelho de Cristo. Mas Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 11, verso 6, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O evangelho tem te escandalizado, irmãos? Quando você tem lido a palavra de Deus, quando você tem meditado, quando você tem vindo aos cultos, ouvido uma palavra, você sai daqui, nossa, como foi dura essa palavra. Nossa, será que é assim mesmo? Radical demais, né, o pregador? Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa ou por evangelho. Feliz. Irmãos, nós temos que receber o evangelho, irmãos, como se fosse o melhor presente. Como não? É o melhor presente que nós podemos receber. Pedro, quando Jesus confrontou Pedro e falou, Pedro e os discípulos, falou, vocês querem ir com eles também? Porque o que a multidão estava dizendo é que a palavra de Jesus era muito dura. Quem pode, receber essa palavra? Como que eu vou comer da carne e beber do sangue? E aí Pedro disse, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele não se escandalizou. Pedro e os discípulos não se escandalizaram com aquele discurso de Jesus, mas a multidão se escandalizou. Então, irmãos, um escândalo que não tem problema, porque às vezes você pode falar assim, não, eu falei uma palavra muito dura, aquele irmão se escandalizou, mas se você estiver falando, pregando a palavra verdadeira de Cristo, não tem problema. Não tem problema a pessoa se escandalizar. Teve muita gente que já saiu aqui do culto murmurando, se escandalizou, irmãos, com a palavra. Se escandalizou. Mas louvado seja Deus pela tua vida, que está perseverando numa igreja bíblica, numa igreja que tem priorizado a palavra de Deus. Nós não fazemos grandes campanhas,
Nós não fazemos grandes movimentos neste local, mas nós pregamos a palavra, nós temos um compromisso com a verdade, e nós nos doamos, e estamos sempre buscando se alinhar com essa verdade, sempre buscando renunciar, para não ser tropeço para os irmãos, para não ser escândalo para os irmãos, para não ofender a pureza dos irmãos, porque é isso que é pedra de escândalo. É ofender, machucar a essência, o sopro do Espírito que Deus colocou em cada crente. Nós não fazemos isso, mas existem muitos lugares que é exatamente isso que é feito, irmãos. Então, atacam o Evangelho o tempo todo. Então, seja alegre e feliz por estar no lugar onde a Bíblia é prioridade. Veja lá o 43. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão, do que ter duas e ir para o inferno, onde fogo nunca se apaga. Meu Deus, irmãos. Onde o fogo nunca se apaga. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: tudo aquilo que coloca em risco a nossa salvação, a nossa vida eterna, deve ser sacrificado, deve ser cortado. Por que que um agricultor, ele corta, ele poda uma árvore frutífera? Para que ela venha dar mais frutos, para que ela não venha estagnar, para que ela não venha adoecer. Ele poda, ele corta. E nós, irmãos, nós sabemos aquilo que nos tira da vida eterna, nós sabemos. E é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está falando assim, ele está falando de membros importantes do corpo, mãos, depois ele vai falar de pés, depois ele vai falar de olhos, que nós vamos ler aqui. E ele está colocando, ilustrando com membros importantíssimos do corpo, para que você entenda a importância que a eternidade é para cada um de nós. É muito mais importante que qualquer coisa. Então ele está dizendo, pode ser a coisa mais importante para você, o membro mais importante do corpo. Se esse membro está te fazendo tropeçar, ou escandalizar o nome de Cristo, ou ofender a Cristo, nós temos que sacrificar, nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar. E o que tem, irmãos, colocado em risco a tua salvação? Qual a atitude? Porque quando nós falamos de mãos, nós falamos de atos, de atitudes, daquilo que nós fazemos que ocupa o nosso tempo. Se aquilo que ocupa o seu tempo está tirando o teu foco de Cristo, você tem que sacrificar. Um exemplo: se você tem uma profissão, um trabalho que te impede de vir servir o Senhor, cultuar o Senhor, de buscar o Senhor, você tem que mudar de emprego. Tem que mudar de emprego, senão o que vai acontecer? Você vai ficar com o teu emprego, mas você vai para o inferno. É o que Jesus está falando. Não, tudo bem, você que escolhe, você fica com o teu emprego, mas você vai para o inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Sabe que verme é esse, irmãos? Ele faz uma referência de Isaías 66, onde fala do verme que come o cadáver. O vermezinho que come o cadáver. Mas aqui ele está falando de um vermezinho que não para de comer nunca. E o fogo, e fala de um fogo, o fogo nós sabemos que ele permanece até o ponto até que haja combustível. Se botar um fogo nesse palco de madeira aqui, ele vai pegar até consumir tudo. Quando consumir tudo, ele apaga. E aqui o texto está falando de um fogo que nunca se apaga.
Dá para entender, irmãos, o que vai ser daqueles que estão indo para o inferno, daqueles que não se arrependem, daqueles que têm tropeçado em Cristo? Devemos sacrificar-nos. Vamos lá, o 44. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. 45. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Irmãos, os pés fala do caminhar, fala de direcionamento. São seus pés que te levam para o teu trabalho, são seus pés que te trazem até a igreja para cultuar o Senhor, mas é os pés também que te levam para pecar, para adulterar, para roubar. É os pés que nos levam a lugares impróprios. São os nossos pés. Então fala do caminho, e quando se fala de caminho, nós sabemos que Jesus é o caminho no singular. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. O mundo pode dizer que existem muitos caminhos para chegar a Deus, mas nós sabemos que só existe um caminho. Então, se nós não estamos trilhando o caminho da fé, o caminho desse zelo, desse cuidado que nós temos que ter na vida cristã, nós estamos indo por um outro caminho que nos leva a um outro lugar. E só existe 2 lugares. Um para os filhos, que o Senhor Jesus vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ou outro lugar que foi destinado, irmãos, foi feito. O inferno não pertence a Satanás, foi Deus que fez, foi Deus que criou o inferno, o Hades. E o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, a Bíblia diz. Não foi criado para o ser humano. Foi criado para Satanás e seus demônios. Então, se nós não estamos indo para o lugar dos filhos, para o gozo do Senhor, nós estamos indo para o Hades, para o inferno, para o Sheol, ou seja, o lago de fogo. Irmãos, como é triste, a Bíblia fala lá em Apocalipse que vai ter, fala nos evangelhos que vai ter choro e ranger de dentes lá. Choro e ranger de dentes. Vai ser muito terrível. Será que vale a pena nós mantermos uma mão, um pé e um olho, só para não entrar aleijado, só para não entrar caolho, só para não entrar sem uma das mãos no céu? Será que não é melhor perder tudo? No Sermão do Monte, Jesus vai falar assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha lá o 47. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Irmãos, por isso que nós não podemos ter ciúme, inveja, ou cobiçar algo de alguém que não tem Cristo. Que adianta a pessoa ter tudo que esse mundo pode oferecer e não ter Jesus Cristo? Que adianta nós... Mais ainda, às vezes nós nos corrompemos por pouca coisa. Eu vejo pessoas se corromper por um emprego um pouco melhor, para um salário um pouco melhor, 200, 300 reais a mais. Meu Deus! Isso fala da valorização que ele tem de Jesus, que ele tem da vida eterna. Será que ele está almejando a vida eterna? Claro, ele não entendeu que ele é peregrino nessa terra, que ele é estrangeiro nessa terra. Ele não entendeu que essa vida é passageira, que tudo que nós
Vemos tudo que é visível passará, mas as palavras que nós estamos lendo aqui, essas não hão de passar. Palavras de verdade, palavras de vida eterna, como Pedro citou. Imagine que você vai ouvir de Jesus lá no céu, coisas que você ouve aqui. Porque a Bíblia, irmãos, fala do caráter dele. Fala dos adjetivos dele. Fala do seu modo de proceder, do seu procedimento, do procedimento divino. E nós aprendemos, como homens terrenos, de coisas, nós estamos falando aqui de coisas celestiais. De coisas incorruptíveis, que a traça e a ferrugem não pode corroer. Então é melhor entrar caolho, sem um olho, do que com os 2 olhos ir para o inferno. Nós não podemos julgar, mas imagine lá o Michael Jackson chegando no inferno. Ah, eu sou o rei do pop. Aí Satanás e seus demônios falam, e daí? Você é o rei do pop? Aqui, filho, aqui não tem isso não. Hã? O Pelé, eu sou o rei do futebol, né? Não estamos julgando, né, irmão? Esperamos que ele esteja na glória, mas nós não sabemos. Mas ele, eu era ovacionado nos estádios, eu parei guerra, né? O Pelé parou até guerra. Vai adiantar alguma coisa lá no inferno? Hã? Tudo que esses homens notórios da história, escolhe qualquer um aí. Escolhe o que você acha que foi o mais proeminente. Aquele que foi o mais conhecido, famoso. Pode escolher. Tudo que ele fez, tudo que ele conquistou. No inferno, adianta alguma coisa? Lá não tem recompensa. Lá só tem castigo e punição. Não adianta de nada, irmãos. Por isso que Jesus é enfático. Ele está querendo transparecer isso. Não adianta. Não adianta carregar aquilo que te faz tropeçar diante do Senhor. Nós temos que sacrificar, renunciar. Jesus vai dizer ali em Marcos 8, 34, 35. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e me seguir. Ele vai dizer também que, lá no 35, ele vai dizer que aquele que quer salvar a sua vida, ou seja, aquele que quer manter a mão que causa tropeço, o pé que causa tropeço, o olho que faz tropeçar, aquele que quiser manter, irmãos, esse vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de... Põe para mim, pastor, esse texto, Marcos 8, 34, 35, isso. Olha lá, ó. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Essa é a condição. O requisito é o quê? Tudo aquilo que te faz tropeçar, você corta, você sacrifica. Você deixa os seus interesses para que venha salvar a sua vida. É por um tempo só. E os olhos, irmãos, vão falar daquilo que nós deixamos entrar na nossa vida. Daquilo que faz nós gerarmos pensamentos. Aquilo que entra no coração. Lembra que Jesus falou que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. O que sai, da boca, que vem da nossa mente, do nosso coração. Isso que contamina o homem. Então os olhos, eles são a janela da alma. Nós vamos ver muitos filósofos descrevendo dessa forma. Os olhos são a janela da alma. E Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala que se os olhos forem bons, tudo será bom. Mateus 6, 22 e 23. Ou seja, o corpo será luminoso.
tudo será bom. Mas se os olhos forem maus, com grande trevas nós estaremos. Olha lá, os olhos são como uma luz para o corpo, é onde entra a luz, aonde você enxerga. É com a projeção da luz dos nossos olhos que nós conseguimos identificar, conseguimos visualizar um objeto. Então os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Então, irmãos, se nós só ficarmos olhando e absorvendo coisas ruins, tudo vai se tornar treva na nossa vida. Tudo vai se tornar escuridão nas nossas vidas. Por isso, irmãos, muitas vezes nós vemos que a nossa vida, ela não anda. Parece que ela você não consegue ver a luz no fim do túnel. Talvez nós precisamos olhar para nós e observar o que nós estamos deixando entrar na nossa vida, no nosso coração. O que está entrando na nossa vida. 49 e 50 para nós encerrarmos. Vai dizer: pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos, mesmo e vivam em paz uns com os outros. Uns com os outros. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aqui, irmãos, quando fala aqui que todos nós seremos purificados pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal, está falando que todos nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos, do nosso procedimento. Todos nós vamos ter que dar conta no dia do juízo, do julgamento. E isso pode trazer para nós um sentimento de alegria, ou pode trazer para nós um sentimento de temor, de tristeza. Mas que essa tristeza possa gerar arrependimento. E que essa alegria possa gerar ainda mais disposição para que nós venhamos ser purificados, salgados, como sacrifício que era. Todo sacrifício para ser aceitável e agradável a Deus no Velho Testamento, vai dizer lá em Levítico que era aspergido o sal sobre o sacrifício, sobre o holocausto. E aí Deus aceitava aquele sacrifício. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala que tenham sal em vocês mesmos. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Seja um sacrifício santo e agradável a Ele. Nós vamos passar por esse julgamento. Nós temos que entender essa máxima que é: tenham sal em vocês. O sal também pode ser explicado aqui, irmãos. Muitos estudiosos dizem que o sal é o ensino de Cristo, é a doutrina, é aquilo que nós estamos ensinando aqui. Tenha a doutrina de Cristo no seu coração, tenha a palavra de Cristo no seu coração. E aí, olha só que interessante, o 50. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como vocês poderão lhe dar gosto de novo? Ou seja, o evangelho sem testemunho é o sal que perde o gosto. Porque a pessoa, quantas vezes nós ouvimos alguém falar assim: para ser crente igual aquele ali, melhor não ser. Ou seja, o evangelho não teve efeito. Talvez aquela pessoa pregou, falou, pregou a palavra, mas a pessoa pegou, olhou assim para a vida dela, mas a palavra não entrou. Por quê? Porque ele foi pedra de tropeço. Mas aí,
Jesus vai dizer: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Qual é o meio de ter paz uns com os outros? Qual que é o meio? Para mim ter paz com alguém, o que eu tenho que fazer para mim ter paz com os irmãos? Para mim ter paz com o próximo? Lembrando que não é o nosso padrão, irmãos, não é a paz desse mundo, é a paz de Cristo. Para você ter paz, que Jesus está falando assim: se você tiver sal em você, você vai viver em paz uns com os outros. Paz é você ter o sal de Cristo, o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo em você, e obedecer os mandamentos de Cristo. Assim mesmo que os outros não tenham paz com você, você vai ter paz com eles. Sabe por quê? Quem tem paz com Deus, irmãos, tem paz com tudo, está em paz com tudo. Se você tem paz com Cristo, se você está vivendo uma vida de obediência, se você tem sido um sacrifício aceitável e agradável a Ele, você está em paz com Deus e você vai estar em paz com os outros, mesmo que os outros não estejam em paz com você. Entendeu? Que não é o nosso padrão. Para eu estar em paz com o meu irmão, eu preciso fazer o que ele quer, eu preciso agradá-lo. Eu não posso falar aquilo que vai ofender ele, que vai desagradar ele, mesmo que seja a verdade do Evangelho. Está errado. O que nós temos que fazer é ter a paz de Cristo para ter a paz com os outros. Amém? Feche seus olhos, vamos adorar. Que o teu coração venha refletir. Paz de ti. Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. A santificação, irmãos, o sal fala do nosso procedimento, do nosso caminhar, do nosso pensar. E se nós temos a mente de Cristo, se nós somos imitadores de Cristo no proceder, se nós estamos fundamentados em Cristo, estamos caminhando sobre o Evangelho do Reino, nós temos paz com todos e a santificação, que nos faz ver a face de Deus. Não há preço, não há nada mais importante que chegarmos naquele dia e vermos o Senhor face a face. Não há bens materiais, riquezas deste mundo, status, prestígios nessa terra que possa se comparar àquilo que nós vamos desfrutar.
aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem, é o que está preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, para aqueles que sacrificam as coisas dessa terra para ter uma vida santa, para não ser pedra de tropeço para outros, para não ser escândalo para aqueles que possam estar se aproximando de Cristo. Nós somos chamados para ser suas testemunhas, nós somos empoderados para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós recebemos o Espírito Santo para isso. Nós somos chamados para as boas obras. Por isso nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder esse foco, irmãos. Nós temos que estar firmes. Jesus estava ensinando os discípulos. No contexto do capítulo 9, os discípulos estavam disputando quem era o maior. Depois, João e Tiago chegaram em Jesus e eles fizeram um pedido. Quando Jesus estivesse no seu reino, que um se sentasse à direita e outro à esquerda. Depois nós vemos os discípulos censurarem um homem que estava expulsando o demônio em nome de Jesus. Eles censuraram. E aí eles contaram para Jesus. Jesus disse: não proibais, não proíbam eles, porque aqueles que são por nós não são contra nós. Ou seja, eles queriam um evangelho exclusivo para eles, só para eles. Em outro momento, o orgulho do qual eles foram gerados, doutrinariamente, esse orgulho de achar que só eles, de que um deles tinha que ser o maior, Jesus veio quebrando tudo isso, porque isso seria uma pedra de tropeço para eles, e é uma pedra de tropeço para nós. Quando as criancinhas os pais estavam levando as criancinhas para Jesus, os discípulos começaram também a censurar os pais das crianças, e Jesus advertiu os discípulos e disse: deixai vir as minhas criancinhas. Esse é o nosso Cristo. Tudo isso pode ser pedra de tropeço, irmãos. Tudo isso deve ser cortado da nossa vida. Tudo que afasta as pessoas do Senhor, tudo que nos afasta do Senhor. Amém? Que possamos estar firmados nessa verdade, nessa doutrina, de que aquele que é salvo, ele deve trilhar um caminho de santidade, um caminho de renúncia, de abdicação, de abnegação, porque essa é a única condição. Porque o outro caminho só vai levar à perdição, ao inferno, ao lago de fogo, no qual nenhum de nós está destinado a ir, mas temos a nossa escolha.